Bem-vindo, Leonel, tudo bem? Yara, Ana, Oi, Miguel, tudo bem? Como é que estão? Peraí que Agora sim. Como é que estão? Tudo bem? tudo jóia. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Essa notícia aqui, Brizola, a gente queria que você comentasse essa desistência do Pedro Paulo de disputar a vice-prefeitura, né? Cargo de vice-prefeito com o É, Paes. é o cargo mais cobiçado hoje no Rio de Janeiro, né? Porque o Paes talvez e com certeza saia candidato a governador e deixe vago por 2 anos a administração municipal. Então era uma briga enorme aqui do campo progressista para ver quem ficava com a vaga. O PT brigava, indicava, o PDT também, outros partidos também cobiçavam. Então foi uma luta muito intensa, de fato. E o campo progressista chegou a um consenso que o Eduardo Paes poderia ele mesmo escolher, e que o apoio ao Eduardo Paes, de fato, era para conter o avanço da extrema-direita bolsonarista no Rio de Janeiro, tendo em vista que o capital de voto que eles tiveram aqui na última eleição foi altíssimo. Se você somar o voto na legenda e dos deputados federais do PL, ou seja, é mais do que o dobro da soma do PT e do PSOL, que são os grandes partidos de esquerda aqui no Rio de Janeiro que fazem votos tanto no parlamento como no executivo. Então, o Eduardo Paes ele entra nesse meio, já tem ali ao segundo turno do Lula o desempenho que ele fez em bairros, vamos dizer assim, onde a esquerda praticamente não entrava. Ele deu uma polarizada, conseguiu abrir alguns caminhos, né, e conteve um pouco esse avanço do bolsonarismo no Rio de Janeiro. E ficou a cargo do próprio Eduardo Paes decidir. Ele tem dois, vamos dizer assim, pessoas de alta confiança dele, que ele fez e caminhou pela vida toda. O Pedro Paulo, desde que o Eduardo Paes era vereador, trabalhava com ele. Não é? O Eduardo Paes vem dessa escola do César Maia, no Rio de Janeiro, que formou outras figuras políticas também no Rio de Janeiro, que não deram tão certo como o Eduardo Paes conseguiu galgar o espaço dele. E assim como o Guaraná, Rodrigo Betlin, entre outros que acabaram ficando pelo caminho. E ao passo que saiu agora algumas notícias sobre essa questão do Pedro Paulo, né, de vídeo íntimos, enfim, uma baixaria total, só poderia ser via cargo da direita. Mas há também uma outra denúncia pelo um outro jornalista que acompanha aqui os parlamentares do Rio de Janeiro, com as questões das emendas dos deputados, né? Então, são denúncias gravíssimas, que emendas dos deputados federais do Rio de Janeiro, que um volume absurdo, né? Um volume, inclusive, maior do que muita prefeitura municipal, muitas prefeituras, que vão parar na mão do terceiro setor e não há uma transparência na sua aplicação. Há indícios claros de desvio de dinheiro ou não prestação de serviço. Então fica uma coisa meio nebulosa. Eu acho que não é mais por conta dessa acusação, que vai pegar muito ali a um parlamento mais de centro e de direita, né? E alguns setores também da esquerda que enviaram emendas. E engraçado que se utilizam duas instituições de renome, como a Unirio, e a outra foi o caso aqui, mas no governo do estado, que foi a UERJ, né? Então é uma coisa extremamente complicada, de fato. O passo que o mais indicado de todos aí, nesse caso, com a desistência do Pedro Paulo, é o que era chefe da Casa Civil do Eduardo Paes, o Cavalieri, que acho que é deputado estadual, se não me engano, e é um braço direito dele também. Mas pesa nele a imaturidade no sentido político das administrações, porque não tem uma bagagem como o Pedro Paulo, por exemplo, né? Pedro Paulo já vem de uma longa mandatos e administrações. Um outro indicado que corre ali pelo páreo é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o Carlos Caiado, né, que é um pupilo também do César Maia, na gestão César Maia, ele se destaca, vem da família Caiado também, era um controlador do antigo DEM, o antigo PFL, depois saiu, agora acho que está no PSD, do próprio Eduardo Paes,
E é um forte candidato, porque é alguém que preside a Câmara Municipal e transa muito bem com os vereadores da cidade do Rio de Janeiro, né? Com todas as bancadas, inclusive a bancada de direita, centro, esquerda. Então, também pesa sobre essa questão aí dentro da luta política. Eu diria que está mais essa disputa para o Cavalieri e para o Caiado, realmente, de fato. Aí pesando se o Eduardo Paes quer alguém realmente da cozinha, como se diz na política, né? Ou alguém com uma ampliação de diálogo maior com os vereadores do município do Rio de Janeiro, como é o Carlos Caiado, que preside a Câmara Municipal e eu acho que já está no seu 5º ou 6º mandato. Muito bem. Yara, só lembrando, o Leonel já mencionou, mas eu só queria reforçar que o Eduardo Paes, como ele é um nome muito cotado já para ser candidato ao governo do Estado em 2026, então o vice dele vai governar a cidade quando ele tiver que se desvincular do município para disputar o governo do Estado. Isso aí já é dado. Então vai ser o próximo prefeito. Prefeito biônico, né? Porque não vai ser eleito, mas, enfim, vai ser o prefeito. E vai depois disputar a reeleição. Todo mundo sabe, vários prefeitos já foram prefeitos assim, né? O Ricardo Nunes é um exemplo. Então, tem toda uma articulação, como o Leonel brincou aí, é o cargo mais cobiçado hoje no Brasil, é de vice do Paes, né, nas eleições municipais. É porque é a prefeitura mais fácil que alguém vai receber, segundo uma cidade do país, vai receber de graça uma prefeitura. Então, tem que ser o iluminado, né? É um sortudo aí. Quem vai ser esse sortudo? O Cavalieri tem 29 anos, é deputado estadual, né? Ele é muito novo. E o Paes vai ter que colocar toda a sua cabeça aí de político experiente, porque ele não pode ter que ser alguém de muita confiança dele, e ao mesmo tempo é um grande trunfo para ele construir já, né? Havia esse sonho de que seria o Marcelo Freixo, lembra, Leonel? Mas sempre foi um sonho, né? Que o Marcelo Freixo poderia ser o vice, depois seria prefeito, enfim. Só que o Paes não ia... Isso aí não ia rolar, né? A gente sabe bem, você viu, o Freixo perdeu no primeiro turno. Eu gosto muito do Freixo, tenho uma profunda admiração pela luta dele, mas no Rio de Janeiro, se nós prestarmos atenção, o Freixo mudou um pouco a pauta a política, porque o campo progressista esquerdo tratava o quê? De moradia, a regularização das moradias, a escola, ou seja, construção de posto de saúde, pavimentação, saneamento. Esse era o nosso papo para a periferia, para a favela. Esse era o papo das propagandas políticas, de fato, né? E aí houve uma mudança desse eixo para um discurso mais também do combate à milícia, da questão da segurança pública, de uma pauta de costumes, vamos dizer assim, que embora o Freixo não trouxe mais o partido que ele acabava trazendo, isso deslocou um pouco o eixo e acabou proporcionando, na minha visão, me permita a dizer isso, queridos amigos e amigas, na minha visão, e que um pouco impediu o avanço do campo progressista e da esquerda, e que nos colocou nessa situação agora no Rio de Janeiro, sem um quadro eficiente para ganhar um executivo. Então, esse eixo de deslocamento do discurso e da proposta, ele acabou sendo deslocado nesse sentido e acabou, de outra forma, favorecendo a direita, porque ela tem, além de desvirtuar a verdade, desvirtuar inclusive a fala, ela pega e utiliza esse discurso e transforma da maneira dela e impulsiona ela. Então, você vê que aqui no Rio de Janeiro foi impulsionada essa extrema-direita por conta um pouco dessa mudança da tática do campo progressista no Rio de Janeiro. Você tinha uma figura como o Brizola, por exemplo, que era altamente identificado com a zona pobre do Rio de Janeiro, com a zona oeste, com a zona norte, ao passo que isso se inverteu. A esquerda começou... E o Brizola não era votado na Zona Sul, por exemplo. Ele era repudiado na Zona Sul, na Tijuca, um antro que era lacerdista lá atrás e acabou depois se convertendo um pouco mais progressista. Então mudou esse eixo. Você vê que a votação do Freixo ela se traduz na cidade do Rio de Janeiro nas áreas ricas, né, médias, e nas áreas pobres, mais afastadas. De fato, a direita tomou conta desse voto
né? Ora por esse discurso do medo, da segurança, né? de inverter a pauta da esquerda, né? Desde uma mamadeira de pênis, toda aquela retórica ruim que foi da extrema-direita. Isso, de fato, mudou o Rio de Janeiro e criou esse vácuo no Rio de Janeiro. Então, o Eduardo Paes soube ocupar muito bem esse vácuo, tanto que ele tem 50%. No Estado ainda é uma dúvida como seria isso aí, mas o Estado mostrou também que a direita ocupou melhor, né? Então ela ocupou com Witzel, né? Quem diria o Witzel, uma porcaria como aquela, ganhar, né? Então impulsionou desde o Cabral que veio, o Witzel, né? Então, lembrando que o Cabral começou a política dele dizendo que a campanha dele, o slogan era não contém Brizola, né? Então mostra um pouco desse papel, dessa movimentação política no cenário do Rio de Janeiro e que vai influenciar as outras regiões do país também de uma maneira direta ou indireta, né, Miguel? Então, o Rio de Janeiro tem esse espaço. O campo progressista ele perdeu o espaço, né? Fez alianças equivocadas para poder se manter dentro da linha política e de cargos, e, ao mesmo passo que perdeu seu discurso para a classe trabalhadora, para a classe operária, vamos dizer, na Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e principalmente na Baixada, que foi dominada por prefeitos de direitas com essa fator neopentecostal, né? Posso passar para a próxima, gente? Sim, por favor. Outra mudança, outra novidade, aliás, também é foi a gestão dele, né, que foi denunciada, mas isso acaba interferindo. Vou passar para a Aninha contar para a gente aí essa denúncia na ONU por coleta de lixo contra o Ricardo Nunes. Aninha? Isso, mudamos do Rio, capital, para São Paulo. O Ricardo Nunes, que já não teve um evento muito bom, né, com os bolsonaristas, mas aqui é a outra pauta que a gente está falando dele, é sobre essa denúncia que ele recebeu na ONU por uma questão da coleta de lixo. Foi atribuída a ele, a sua gestão, uma grave degradação ambiental, ou seja, uma má gestão dos resíduos, que acabou gerando essa denúncia. Essa denúncia ela foi feita por uma ativista, Amanda Pascoal, sobre a renovação dos contratos da coleta de lixo e a continuidade porque essa forma da coleta de lixo como uma causa da degradação ambiental, injustiças sociais e implicações também na saúde dos paulistanos. Só para a gente ter uma ideia, esse contrato foi feito sem licitação pela gestão de Nunes, mesmo com valores assim monumentais, ou seja, 40 bilhões para atender 2 regiões de São Paulo, Zona Leste e Sul, uma outra região, 38 bilhões, isso tudo até 2044. Então, foi feito um pedido para que a relatora especial da ONU possa investigar os impactos ambientais de direitos humanos diante desta prorrogação de contrato absurda feita pelo Nunes. E mais uma vez, Nayara, eu acho que a gente já falou sobre isso no Global também, dessa questão da gestão dos municípios e de como estava havendo uma desprivatização, digamos assim, também, né, pelo mundo, ou seja, uma mitigação, uma redução da temporalidade também desses contratos, porque você entregar esses contratos a perder de vista, bilionários, e a gente sabe que essa questão da gestão de recursos, de resíduos, sempre também é fonte de corrupção, né? A gente já viu isso em vários lugares, mas também aí o caso, a denúncia é por conta da degradação ambiental. Tem uma outra notícia aqui, também que é fresquinha, acabou de sair na Fórum, que a possibilidade do Pablo Marçal
que está dividindo aí, né, o coração dos bolsonaristas, entre ele e Nunes. Ele é investigado por abuso econômico, a partir de uma denúncia feita pela também pré-candidata já ou pré-candidata ainda, eu não sei, mas está na disputa aí pela prefeitura, que é a Tabata Amaral, do PSB. Vou ler mais alguns detalhes aqui para passar para vocês comentarem. Que foi o diretório do PSB em São Paulo que entrou com uma representação junto ao Ministério Público Eleitoral, pedindo para abrir um inquérito contra o Pablo Marçal, e o que é candidato, pré-candidato à prefeitura pelo PRTB, que é do Levi Fidelix, vocês lembram dele? Pois é, aí essa medida, esse pedido, né, que é da campanha da Tabata Amaral, vem depois de semanas em que ele tem trocado farpas com a deputada pelas redes sociais. Vou deixar aqui o link para a matéria, deixa eu ver quem assina, o Rafael Sanz, lá no site da revista Fórum. E aí, olha, o MP vai fazer um levantamento dos perfis que difundem os vídeos de Marçal, para reunir dados sobre os donos desses perfis, quantos são os replicadores, o volume de peças divulgadas e os conteúdos. A tese que está sendo investigada é que o Marçal usa suas empresas e atividade como coach para driblar regras de financiamento de campanha. Miguel, Aninha e Brizola. Deixa eu passar a palavra para o Leonel, porque a participação dele vai ser meio rapidinho, porque o Bezo está chegando aí. Leonel. Queridos. Uma coisa que tem que ser discutida no Brasil, Yara, Ana e Miguel, é a questão dos partidos políticos. No meu entendimento hoje, só existem 2 partidos orgânicos, de fato, democráticos no país. Um é o PT e o outro é o PSOL, dadas as circunstâncias, né? O resto funcionam ali, se equilibrando, do campo progressista, tentando se equilibrar dentro dessa balança. Mas, de fato, orgânico, democrático, essa questão interna, com programa, somente vejo esses 2. O resto é um arremedo de partidos, inclusive do campo progressista. Chega a ser triste. Alguns quadros. E o Marçal é a prática da direita. Escolhe seus candidatos ali, na mesa de um bar, no restaurante, né? Escolhe ali entre eles. Então, um picareta coach, essa é a verdade, né? Que está enganando a população. Eu tenho certeza que não vai até o final, talvez ele retire ou até o Nunes compre o passe dele, como acontece na política, né? A direita gosta muito disso, comprar o passe. E compra o passe dele e os votos acabam caindo para o Nunes, né? Vai ser uma disputa interessante, São Paulo, viu? Eu tenho olhado ali. Uma disputa muito interessante. Vai se dar como se fosse uma disputa nacional, de fato. Não sei se é a primeira vez que vai ter essa conotação nacional, mas é a disputa Lula e Bolsonaro, de fato. E é importantíssima essa disputa, eu vejo. E o Boulos tem uma grande chance de ganhar pela primeira vez, né? Se transformar num grande quadro nacional também. Essa é uma das vertentes, de fato, né? Então, queridos, eu queria agradecer a oportunidade, Miguel, que está voltando aqui. Estou me recuperando de uma cirurgia de artroplastia do quadril, uma cirurgia dura, uma recuperação demorada, mas está tudo bem. Eu sofria muito tempo já com artrose e dores assim insuportáveis, e chegou um momento, tive que fazer. Me inspirei muito no Lula, com a idade dele fez, já estava ali de pé caminhando. Eu falei, pô, se ele consegue, como é que eu não vou conseguir, sofrendo com tanta dor aqui? Tal. E aí uma decisão paciente médico, claro, acabei fazendo e deu tudo certo, graças a Deus. Agora um passinho de cada vez. Eu passo que agradeço o meu retorno aqui, Miguel, Yara, Ana, um super beijo. Estou otimista com o Brasil. Apesar de todos os trancos e barrancos, a gente tem o Lula ainda, coisa que a maioria dos países não tem mais. Tá? Obrigada. Eu também vou aproveitar e me despedir. Viu? E boa recuperação, Brizola. Eu já fiz essa cirurgia, mas já tem muito tempo.